Também inscrito para usar a tribuna, vereador Matiolo. Boa noite, cumprimento o presidente desta casa, cumprimento meus excelentíssimos colegas, vereadoras e vereadores, e a todos e a todas que acompanham essa sessão legislativa. Hoje eu vou falar sobre combate à corrupção. Vereador Lei, vou falar também sobre a mídia, assunto bom, muito bom. Nós do PT já defendemos a reforma nas comunicações, mas vamos em frente. Até porque parte daqueles que perderam a eleição nas urnas estão propondo desde a volta da ditadura militar até nova eleição. E outros, para facilitar o golpismo, almejam a renúncia da presidenta Dilma. Mas sabemos que, por outro lado, outros milhões querem cumprimento da Constituição, defendendo a democracia e a manutenção do projeto reeleito em 2014. Até porque não há indício ou comprovação legal para efetivar impedimento à presidenta. Os oportunistas, à parte da grande mídia, dizem que estamos vivendo uma crise econômica sem precedente. Ora, no Brasil, a hiperinflação ocorreu entre a década de 80 e 90, quando a inflação galopante chegou a superar 80% ao mês. Ou seja, o mesmo produto chegava a quase dobrar de preço de um mês para o outro. Por que querem ensaiar um golpe, à semelhança de 1954, quando forçaram a morte de Getúlio Vargas? Qual era a pauta da época? Se formos comparar as manchetes de jornais da década de 50 e 60, continham as mesmas, mudam apenas os personagens. Precisamos ainda entender que existe um mito de que o presidente Lula deu continuidade à política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, FHC, PSDB. O que não é verdade, pois Lula, ao contrário de FHC, defendeu sempre os trabalhadores. FHC, pelo contrário, lesou o Brasil, senhor presidente. Vendeu, ou melhor, entregou a Vale do Rio Doce por 4 bilhões. E 6 meses depois, a empresa foi avaliada em 100 bilhões. Esse é só um exemplo de empresa vendida a preço de banana. Por que os grandes meios de comunicação são tão raivosos? Olha só, vereador Lei. Com o governo democrático popular de Lula e Dilma, devido à proposta de regulamentação da comunicação. Hoje a grande mídia age como se fosse um partido político de oposição. Se não é, né? Os poderosos da mídia querem destruir a reputação do Partido dos Trabalhadores, que tem um legado histórico de contribuição ao país, em especial à classe trabalhadora. São quase 2 anos de bombardeios contra a presidenta, mentindo e para o povo, ocultando os avanços do nosso país, apesar do Brasil enfrentar uma crise internacional. Uma imprensa que fomenta o jogo de interesse do grande capital vadio internacional. Nobres vereadoras e vereadores, todas as conquistas obtidas pela classe trabalhadora teve a luta dos petistas e também dos demais partidos políticos de esquerda, que melhorou as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, mudando a cara do Brasil. Hoje, os trabalhadores têm o maior salário da história desse país. Lembramos que em 1930, o Brasil até então era um país de herança escrava, atrasado. Cerca de 70% da população era rural. Getúlio cria o Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho.
Foi a partir desse período que se criou a consolidação das leis trabalhistas, da instituição do salário mínimo, da organização dos sindicatos, do direito à greve, do acesso das massas à educação, da criação da previdência social e da justiça do trabalho. Hoje o Brasil tem instrumento como a super-receita criada pelo presidente Lula em 2004. A Polícia Federal reestruturada, com novos equipamentos, aumento do salário, aumento do número de efetivo, de 7.000 para 11.513, quase que dobrou, profissionalizou, garantiu absoluta liberdade e isenção para investigar o que não ocorria nos governos anteriores. Vereador. Me desculpe, mas o meu discurso aqui é longo e eu tenho que concluir. O Procurador-Geral da República, que no governo Lula passa a ser eleito pelos seus pares, que encaminha uma lista tríplice, sendo nomeado pelo presidente da República, após ser sabatinado no Senado. No governo FHC do PSDB, o Procurador-Geral era de livre nomeação, e teve um só procurador em 8 anos, o senhor Geraldo Brindeiro, o famoso engavetador, primo do vice-presidente Marcos Maciel, na época. Uma clara demonstração que não havia investigação. A presidente Dilma recentemente indicou Janot para ser o Procurador-Geral da União, o mais votado da lista tríplice, uma demonstração de respeito às ferramentas democráticas. Ela não temeu os problemas políticos que essa indicação possa acarretar, já que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e mais 54 parlamentares estão na lista de indiciados. Portanto, já havia ameaçado a presidenta, que não lhe daria apoio se indicasse Janot, já que Cunha teve seu nome delatado na investigação da Lava Jato. E Janot pode indiciá-lo a qualquer momento. Dilma sancionou várias leis de combate à corrupção, e eu vou numerá-los para vocês. A lei da transparência, diga-se de passagem, nosso governo criou o portal da transparência. A lei de combate à lavagem de dinheiro, lei de combate a organizações criminosas, a lei anticorrupção, que pune as empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Essas leis, senhores, são de 2011 a 2013. Todas essas medidas são indicadoras de avanço. Se antes não havia investigação, também não havia corruptos, nem corruptores. No governo Lula e Dilma, se fortaleceu as instituições e instrumentos de controle, onde o antigo conceito de levar vantagem em tudo acabou. E a presidenta tem afirmado, doa quem doer, todos vão pagar, não ficará pedra sobre pedra. E assim espera o PT. Portanto, temos uma nova moralidade pública, republicana e democrática. Diante do que já foi dito, o PT e a presidente Dilma combatem a corrupção. Foi dados os primeiros passos, que devem ser continuados por várias gerações, para acabarmos com a saga da corrupção. Devido a esses instrumentos, temos grandes empresários sendo presos, como também descobriu-se servidores públicos e políticos de quase todos os partidos. Na gestão do PT, de 2013 a 2013, foi criada a CGU, que investigou, indiciou e foram exonerados mais de 4.481 servidores corruptos. Lamentavelmente, muitos meios de comunicação, de uma forma desleal, mentirosa, vendem a ideia de que só um partido político é o responsável pela corrupção, o PT. Mas foi justamente no governo do PT que permitiu e permite investigações. Por outro lado, muitos meios de comunicações blindam partidos políticos que têm trajetória de corrupção, como os envolvidos com a privataria tucana, o caso Zelote, sonegação do HSBC, Transalão de São Paulo, do PSDB, Mensalão Mineiro, do PSDB, e muitos outros que eu poderia fazer um rol para vocês.
A exemplo do neoliberal tucano, FHC, na verdade, não governou como presidente da nação, e sim como um corretor de imóveis e de empresa. Vende a Vale do Rio Doce, a Telebrás, entrega as ferrovias. Como vocês podem ver, Lula fortaleceu o Estado Nacional, que posteriormente tornou-se o mais responsável pelo Brasil, praticamente não sofreu com a crise. Senhor presidente, a economia financeira internacional que acometeu o mundo no ano de 2008 até hoje, e o Brasil vem resistindo. Senhor presidente, mais um minutinho que eu concluo, por favor. Muito obrigado. Lula não ficou parado na época, como não está agora. Sai às ruas para proteger a Petrobras, o governo, Dilma e o PT, avisando os golpistas que não aceitará golpe de Estado. Percebemos que a direita agora recua, já que percebeu que o Brasil não aceitaria outro golpe. Isso se materializa quando a Fiesp e a Fierge repercutem na grande mídia, que não notou a mudança editorial da grande mídia. Temos projetos de determinação. Por isso, Dilma segue o projeto de Lula, dando continuidade e fortalecimento do Brasil para a mudança geopolítica, onde o Brasil participa dos BRICS, Brasil, Rússia, China e África do Sul. Mas, infelizmente, esse assunto não interessa e nunca interessou os Estados Unidos e a nossa burguesia. Com a descoberta do pré-sal, com seu mercado interno mais forte e com medidas tomadas de ajuste pela presidenta, torna-se um país mais poderoso que já era e vai sair da crise. Lula e Dilma fizeram a democracia na economia, com a distribuição de renda, de terra e apoio ao micro e médio empresário, crescimento dos índices de emprego e, sobretudo, aplicação massiva no recurso para a educação. Para finalizar, vereador. Ok, obrigado, presidente. Para terminar, nosso novo Brasil tem 42 milhões de pessoas que saíram da pobreza e passaram a consumir, fortalecendo os pilares econômicos, nunca visto antes. E mais, os ajustes que estão sendo feitos pela nossa presidente. A crise deve ser superada e o país deve voltar a crescer até o final do ano. Para encerrar, presidente, por isso tudo, prefiro um mundo vestido de vermelho, ao invés de golpistas que se vestem de verde e amarelo e querem subserviência do nosso país ao capital nacional e internacional. Eu vou para a rua dia 20 para proteger o meu país. Muito obrigado. Também para usar a tribuna que não estava aqui, o vereador Sebastião. O plenário não pode se manifestar. Exatamente.